Fala, meus amigos, tudo bem? Um abraço para você ligado aqui no canal do Cereto, com informações do Corinthians. Para você, torcedor corintiano, eu sei que você ainda está de cabeça inchada, né? De ressaca pela eliminação na Copa Sul-Americana. Mas é vida que segue, o Corinthians é muito maior do que tudo isso, é muito maior do que uma eliminação na Copa Sul-Americana, é muito maior do que um impeachment de um presidente. O Corinthians já sobreviveu a muitas crises e com certeza vai sobreviver a mais essa crise. Agora a cabeça está voltada para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que são as competições que restam na temporada, né? O Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Antes do Mundial de Clubes, a paralisação para o Mundial de Clubes, o Corinthians está fora do Mundial de Clubes, né? Então vai utilizar a paralisação para treinar, será um período importante, quase um mês, para o técnico Dorival Júnior treinar o time, já que ele está reclamando que teve pouco tempo para treinar essa equipe. O técnico Dorival Júnior, que completou 30 dias no comando do Corinthians. 30 dias no comando do Corinthians, são 5 vitórias que ele conseguiu, 2 empates e 2 derrotas em 9 jogos comandados pelo time do Corinthians. Perdeu para o Mirassol, né, no Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Huracan na Copa Sul-Americana, derrota que custou a classificação do Corinthians. O Corinthians foi eliminado para o Huracan. Bom, o Corinthians ainda tem o jogo contra a equipe do Vitória da Bahia no próximo domingo, às 18h30 na Neoquímica Arena. É o jogo pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem também, no dia 12 de junho, quinta-feira, o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, também pelo Campeonato Brasileiro. São os 2 jogos que restam ao Corinthians antes da parada para o Mundial de Clubes. Mas eu quero falar de dinheiro. Dinheiro que deve entrar no Corinthians, dinheiro novo, e da Adidas, porque o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, confirmou que o Corinthians teve uma reunião com a Adidas. E essa reunião aconteceu ontem à noite, envolvendo o Corinthians e o presidente da Adidas. Estiveram presentes do lado do Corinthians o Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, né? O Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians no lugar do Augusto Melo. O Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube. Também representantes do departamento de marketing, representantes do departamento jurídico. Aliás, esteve presente nessa reunião também o Adriano Monteiro Alves, que é irmão do Duílio Monteiro Alves. Faz parte da comissão de marketing do Conselho Deliberativo do Corinthians e, por isso, participou desta reunião. Segundo a nota oficial do Romeu Tuma Júnior, o Corinthians, o Conselho Deliberativo do clube não falou sobre proposta, não falou sobre valores da proposta, apenas conversou sobre o projeto da Adidas, sobre o interesse da Adidas em patrocinar o time do Corinthians. Já é sabido, né, que a Adidas tem interesse em ser a nova fornecedora de material esportivo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Acontece que o Corinthians ainda tem um contrato com a Nike, né? E esse contrato termina em dezembro de 2025, mas a Nike acionou uma cláusula do contrato de renovação automática. E essa cláusula diz que a renovação automática do contrato, unilateral, né, apenas no interesse da Nike, porque o Corinthians não quer mais ficar com a Nike, esta cláusula permite que o contrato seja estendido até 2029. Até 2029. Mas o Corinthians não quer ficar com a Nike, o Corinthians quer assinar com a Adidas. Até porque
O que se fala nos bastidores é que a proposta da Adidas é muito mais vantajosa financeiramente, algo em torno de mais de 1 bilhão e 200 mil reais. 1 bilhão e 200 mil reais por 10 anos de contrato. O Osmar Stabile agora é quem vai conduzir essa negociação e vai ter que apresentar a proposta da Adidas ao Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, para que depois o Corinthians se resguarde juridicamente, porque vai ter uma briga na justiça para rescindir o contrato com a Nike, né? Vai acontecer uma briga na justiça certamente, e aí o Corinthians deve assinar contrato com a Adidas de 1 bilhão e 200 mil reais. Então, já aconteceu uma reunião do Corinthians com a Adidas, né? Uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians com a Adidas e agora de representantes do Conselho Deliberativo, né, do Corinthians com a Adidas, e agora o negócio deve ter sequência. Bom, sobre reforços é o seguinte, deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, ainda essa semana, quem sabe amanhã, uma reunião do Fabinho Soldado com o Osmar Stabile, novo presidente do Corinthians. Aliás, o Osmar Stabile esteve hoje no CT do Corinthians conversando com os jogadores, foi o primeiro contato do Osmar Stabile com os jogadores do Corinthians. Essa reunião vai tratar de reforços. O Fabinho Soldado quer reforços, o Corinthians quer reforços nessa janela do meio do ano, o Dorival Júnior quer reforços, o Corinthians precisa de reforços, e a prioridade do Corinthians será a contratação de jogadores pelas pontas, jogadores de velocidade pelas pontas, né? Dois jogadores de velocidade pelas pontas. O Corinthians não tem esses jogadores no elenco, né? Então o Corinthians vai tratar da contratação de reforços. O problema é como contratar os reforços se o Corinthians não tem dinheiro. O próprio Osmar Stabile, na entrevista coletiva, na primeira entrevista coletiva que ele concedeu, a primeira coisa que ele disse foi que o Corinthians não tem dinheiro, né? O Corinthians não tem dinheiro no caixa e tem compromissos importantes para honrar financeiramente, corre o risco de sair do Profut, né? Justamente porque não tem dinheiro para pagar as dívidas. E então como é que vai contratar reforços sem dinheiro? Esse é o grande problema do Corinthians, é o grande desafio do Corinthians nesse momento. Outra questão que será conversada entre o Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile é a respeito do Yuri Alberto. O Yuri Alberto que está machucado, né, deve ficar 2 meses afastado do Corinthians, infelizmente, por causa de uma fratura na costela, mas o Yuri Alberto provavelmente deve receber proposta do futebol da Inglaterra, do Wolverhampton, time do Vitor Pereira. Vai vender o Yuri Alberto ou não vai vender o Yuri Alberto? O que o novo presidente do Corinthians pensa sobre isso? O Corinthians vai precisar vender jogadores para fazer caixa, né? Isso com certeza. O Corinthians vai precisar vender jogadores para fazer caixa. Agora, tomara que esse jogador não seja o Yuri Alberto, que é o principal jogador do Corinthians, o principal centroavante artilheiro do Corinthians na temporada. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, faça a inscrição no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!